Olá pessoal, vamos usar esses vídeos agora para a gente reforçar o conteúdo que vai ser postado nos vídeos também com uma produçãozinha melhor, que é os vídeos que eu estou postando para vocês do professor Ferreto. Mas vai ser só um reforço para vocês terem aula também com o professor de vocês, tá? Mas, repito, vocês podem consultar outros vídeos na internet, outros professores, para você ter uma ideia melhor da questão das funções. O que a gente fez no começo desse primeiro ano? Nós fizemos várias aulas sobre conjuntos e entramos não em função propriamente dita, a gente fez uma introdução às funções. Nessa introdução a gente detalhou a questão de domínio, contradomínio, imagem, questão de gráficos no geral, no plano ortogonal cartesiano, e também a gente vimos como você determina o valor de uma função, qualquer que seja ela. Agora nós vamos especificar. Por isso que está um título aqui, não é? Função polinomial do primeiro grau. Ou seja, é uma função que a gente chama de afim. Muita gente chama função polinomial do primeiro grau porque a variável que está nela, o x, tem um expoente 1, tá certo? Mas vamos padronizar, vamos chamar mais no momento de função afim, tá certo? O que é uma função afim? É uma função que tem o domínio dos reais e o contradomínio os reais, ou seja, de R em R. Ela é desse tipo aqui, AX mais B. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que na função afim, você vai ter sempre uma variável, a gente está usando o x aqui, pode ser qualquer letra, mas nós temos no x um coeficiente. Esse coeficiente é um número. Esse número A aqui, mostrado pela letra A, é um número real. O número B também é um número real. Então pode ser qualquer número dos que nós já estamos vendo. Só que esse primeiro número aqui, A, tá certo? Ele não pode ser zero. Se ele for zero, ele não é uma função afim, ela é uma função constante. Tipo uma função desse tipo aqui, f de x igual a 3. F de x igual a 3 é uma função que é uma reta horizontal, tá? Que passa pelo 3 da vertical. Então, ela não é uma reta inclinada, tá certo? Então, por isso que a gente chama de uma função constante. Não vamos entrar em detalhes. Lembrando que, nesse caso aqui, caso a gente for detalhar muito, a gente sabe que esse A aqui, nessa função constante, ele é zero. 0x mais 3. Essa função e essa são a mesma coisa, tá? Mesma função. Aqui, 0x, 0 vezes x dá 0, por isso fica só 3. Então, não vamos entrar em detalhes nesse tipo de função no momento. Eu gostaria de detalhar, numa próxima oportunidade, porque tem muitas questões que eles colocam retas horizontais e fazem perguntas baseadas nisso, tá? Ok, mas vamos nos concentrar nisso. Então, uma função aqui, afim é uma função f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais e o a diferente de zero, tá certo? Ou seja, é um real com asterisco, real sem o zero. Olha uns exemplos aqui para você. Nós temos o f de x igual a 5x menos 3. O a aqui é 5, tá vendo? E o b aqui é menos 3. F de x igual a 6x. O a é 6 e o b é 0. Aqui o b é 0. Tudo bem? Tudo bem. Continua sendo uma função afim. Só que, no caso, é uma função afim que recebe um nome mais peculiar. Uma função afim linear. Tá? Já a gente vai detalhar essa questão dos gráficos também. F de x igual a x é uma função afim também. O a é 1, aqui antes do x é 1,
E o b é zero, uma função que a gente chama de função identidade, tá certo? Então, alguns nomes assim que especificam melhor a sua função. Lembrando o seguinte, eu quero lembrar vocês o seguinte, que às vezes as ordens mudam. Então não fique bitolado nessa questão de sempre achar que o A vai ser o primeiro número que vai aparecer, o B vai ser o segundo número. Não, ó, por exemplo, pode vir assim, ó, f de x igual a, sei lá, menos 2 mais 3x. O que muda aqui? A ordem só, ou seja, o A aqui, o A continua sendo o 3, que é o número que está multiplicando x, tá vendo aqui, ó? E o B é um número independente, ou seja, que está independente do x, não está multiplicando nenhuma variável, tá certo? Então, para você não confundir, vamos fazer outro exemplo aqui, só para ficar fechado essa questão e você não se confundir na ordem, tá? Ó, f de x igual a menos 1 menos 3x, ó. Aqui, quem é o A? O A continua sendo o número que está multiplicando o x, só que agora, você não pode esquecer, o menos aqui faz parte, então menos 3, menos 3 é o A, e o B menos 1. Então, foi bom aqui para a gente chamar a atenção da questão do sinal, tá certo, gente? Então, a princípio, vamos entender bem a função afim, essa função nesse formato. Não esquece, gente, é muito importante essa parte teórica. F de x é igual a ax mais b, tá? Ax mais b, com a e b pertencente aos reais, e o a é diferente de zero. Então, essa é a nossa função afim. Então, a priori, a primeira coisa que você tem que aprender é identificar os coeficientes a e b nas funções afim. O a, sempre o número que está multiplicando x, o b, sempre o termo independente. Então, olha só. Como nós vimos as funções, nós podemos fazer gráficos dela, tá? Então, o gráfico de uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, é uma reta não paralela ao eixo x, nem ao eixo y. Seu domínio o domínio da função são os reais e a imagem são os reais. Então, olha só, o que ele está querendo dizer aqui nessa primeira observação? Só esse detalhezinho aqui, ó. Você tem o eixo, tá certo? Você tem o eixo ortogonal cartesiano, muito torto, né? Vamos lá. Você tem um eixo aqui, uma representação do eixo ortogonal cartesiano, uma representação, tá, gente? Ele está dizendo que a reta de uma função afim, ela não é uma reta nem assim, ou seja, paralela à horizontal, e nem é uma reta assim. Ó, paralela à vertical. Aqui é o y, não é? E aqui não é o x. Então, a função afim, ela nem é horizontal, nem é vertical. É uma reta transversal. Ou inclinada para a direita ou inclinada para a esquerda. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Como nós podemos construir um gráfico de uma função afim? É simples, né? Tem várias maneiras mais rápidas, mais lentas, mas é importante a gente saber como construir, independente de rápido ou lento. A gente está muito preocupado com o tempo, né? Por enquanto, até a gente ficar mais especialista. Então,
ele dá os 3 passos aqui. Você pode anotar os seus 3 passos. Atribuir os valores quaisquer ao x, então você vai colocar na função, lembra, tá? A gente já fez isso. Nós temos uma função, bem simples aqui, ó. F de x igual a x mais 1. Então, você vai colocar, você vai atribuir valores a x, tá certo? E quando você atribuir valores a x, você vai ter respostas. Essas respostas que você vai ter, depois de você atribuir valores, vai ser o nosso y, não é? Então, nós temos um pazinho ordenado. Você vai atribuir valores e você vai ter respostas. Fazendo isso, né? Ó, como diz os 3 passos aqui. Atribuir valores a x, calcular as imagens, que é o y, tá? Que é o resultado. E você vai ter um pontinho no eixo ortogonal cartesiano, que vai ser onde você vai traçar a sua reta transversal. Para você fazer uma reta, você precisa no mínimo de 2 pontos, tá? Tem que ter 2 pontos. Então, professor, para construir o gráfico de uma função afim, você só precisa de 2 pontos? Sim, só 2 pontos, porque 2 pontos já dá para a gente fazer uma reta, tá certo? E essa reta seria única com esses 2 pontos. Então, olha só. A função polinomial do primeiro grau, ela é y igual a f ou x menos 4. Então, vou escrever ela aqui como a gente está acostumado, não é? Ou seja, f de x é igual a x menos 4. Ele escreveu como? Né? Como eu coloquei no slide. Coloquei y é igual a x menos 4. É a mesma coisa. Tá certo? Só troquei isso por isso. A gente fez muito isso para fazer a inversa, não é isso? Beleza, então o que eu fiz? Eu atribuí valores para x, ó. 2. Então, vamos lá. X igual a 2. Então, vai ficar o quê? F de 2 é igual a 2 menos 4. F de 2 vai ser menos 2, tá vendo? Por isso que a resposta aqui, ó, deu menos 2. Ok? Aí, eu peguei o x igual a 5. X igual a 5. Então, ficou f de 5 é igual a 5 menos 4. F de 5 foi igual a 1, né? 1 positivo. Vou apagar esse. Então, deu 5 menos 4, deu 1. Por isso que a nossa resposta aqui deu 1. O que eu tenho, então? Eu tenho 2 pares. Quais são os pares que eu tenho? Eu tenho 2 e menos 2. Ó, 2 menos 2. Podemos chamar até de ponto A. E o ponto B, 5 e 1. 5 e 1. Vou chamar de B. Ok? Esses 2 pontos eu marco aqui, ó. 2, tá vendo? Ó? 2 e menos 2. Vou pegar outra cor aqui. 2, ó. E menos 2. Fiz o primeiro ponto, ponto A. Segundo ponto, 5 e 1. 5, ó. 5 e 1. Aí, vale a gente lembrar, não é? 5 e 1. Sempre o número primeiro é horizontal e o segundo é vertical. Fez os 2 pontos, ó. Tem uma reta vermelha aqui, ó, passando pelos 2 pontos. Simples fazer o gráfico de uma função afim. Vai se tornar até mais simples no futuro. Olha só, outro exemplo aqui, ó. Y igual a 4 menos 2x. O que eu fiz? Coloquei 2 valores para x, ó. 2 valores aqui para x. E tive 2 respostas. Vamos testar se as respostas estão corretas? Primeiro foi 1. Então, f de 1 é igual a 4 menos 2 vezes 1, que vai dar 4 menos 2, que vai dar 2. Olha só. Certinho. F de 2
f de 2 vai ser 4. Aí já a função aqui, ó. 4 menos 2 vezes 2. Ixi, deu 0. Pode ser? Pode. 4 menos 2 vezes 2 dá 4. Então, 0. Ó, por isso que aqui deu 0. Ó. Lembrando que a resposta deu 0, o ponto vai ser em cima da horizontal. Ó. Por isso que o pontozinho aqui, vou colocar aqui para você, 1 e 2, o primeiro, vou chamar de A, e o segundo, 2 e 0. Chamar de B. É isso? Então, olha só. Marquei, ó, 2, 0 aqui, vai ser o B, ó. Esse ponto aqui. E 1, 2, ó. 1, 2 aqui, ó. Vai ser o ponto A. Tenho 2 pontos? Tem, passei uma reta. Observe o seguinte, vou até voltar aqui, ó. Essa reta cresce para direita, né? Essa reta aqui, a outra, cresce para esquerda, ela aumenta, né? Então, já a gente vai falar dessas particularidades, tá? Mas o gráfico é muito simples de fazer. Né? Você só erra se você errar as contas ou marcar o ponto errado, tá? Então, esse númerozinho que aparece antes do x, esse Azinho aqui, ele chama taxa de variação. Então, por exemplo, se você tem uma função f de x igual a 2x mais 1, esse 2 aqui é a nossa taxa de variação. Por que chama esse nome, taxa de variação? Porque indica se essa reta cresce mais lento ou mais rápido, tá certo? Ok? A gente também tem, na literatura de matemática, chamar esse númerozinho de coeficiente angular. Lembrando um detalhe importante, que vocês não podem esquecer por enquanto. Não se preocupe aí com o restante da matéria, tá? Quando a reta é assim, nós temos uma função crescente, que é aquela primeira que nós fizemos, ó, cresce para a direita. Quando nós temos uma função assim, com a reta crescendo para a esquerda, nós temos uma função decrescente. Tá certo? Isso é muito importante. Então, a gente percebe assim, quando o Azinho é maior que 0, nós temos a função crescente. A reta vai ser sempre assim, ó, como essa. Quando o Azinho for menor que 0, nós temos uma função decrescente, que é como essa segunda aqui, ó, crescendo para a esquerda. Então, é bom você atentar para isso, é muito simples você perceber. Inclusive, você fez o gráfico correto. Tá certo? Só fechando aí, outra coisa importante que você não pode esquecer é o valor de B. O valor de B indica o lugar da vertical que vai ser cortado. Tá? Vou até colocar aqui, ó, B é o lugar da vertical que será cortado pela reta do gráfico, tá? Então, olha só, quando você tem uma função e essa função corta a vertical no 2, pode ter certeza que essa função vai ser o quê? F de x igual a ax mais 2, com certeza. Porque a gente já sabe que esse 2 aqui é o lugar desse corte aqui, ó. Se a função for f de x igual a, sei lá, ax menos 1, você já sabe que ela vai cortar a vertical aqui no menos 1. Então, assim, às vezes você olhando para a função, você já sabe mais ou menos como é que vai ser o gráfico. Isso é importante a gente saber,
tá? Assim, é uma coisa que facilita muito na hora de fazer o gráfico. Vocês já estão percebendo que no futuro vocês não vão precisar nem dessa questão de fazer essa tabelinha, atribuir valores para X, receber valores para isso. Você já vai poder fazer o gráfico simplesmente só dando uma observada na função, tá? O último ponto aqui da função é saber uma nomenclatura de uma expressão que a gente fala, que é o zero da função. O que é o zero da função? Ó, zero ou raiz da função. Eu gosto mais de zero, tá? Raiz fica mais para equação. Eu gosto mais de chamar de zero da função. Zero da função é o lugar onde a reta corta a horizontal. Então, se sua reta passa em cima do 2 da horizontal, então o 2 vai ser o zero da função. Se sua reta passa em cima do 3 da horizontal, então o zero da função é 3. Se sua reta passa em cima do menos 1 da horizontal, então o zero da função é menos 1. Como é que a gente descobre o zero? Lembre-se, o ponto da horizontal sempre a vertical vai ser zero, ou seja, se o zero da função é 1, então esse ponto da horizontal é 1 e 0. Lembra? Se o zero da função é menos 3, então o ponto da horizontal onde a reta passa vai ser menos 3 e 0. Se ele passa em cima da horizontal, nesse momento que ele está passando, o ponto que ele está passando, ele tem vertical 0, porque senão ele não passaria na horizontal. E como a gente faz para descobrir isso? É só igualar a função a zero. Um exemplo bem prático aqui, ó, só para você atentar. No vídeo eu acho que está mais detalhado. Ó, vamos supor que eu tenho essa função aqui, ó, x mais menos 1, tá? E eu quero saber o zero dessa função. É só você igualar a função toda a zero, ou seja, f de x aqui vai ser zero. Bem, se f de x vai ser zero, então significa que essa parte todinha desse lado aqui, ó, x menos 1 vai ser igual a zero, né? A função não é zero, ó, e a função não é igual a x menos 1. Então, x menos 1 igual a zero. Se eu quero saber o x aqui, o x vai ser x igual a 1. Vem para cá, mudando a operação contrária, né? Para soma, vai ficar 0 mais 1. 0 mais 1, ou seja, o x vai ser igual a 0. Tá certo? Então, veja, perdão, x igual a 1. 0 mais 1, 1. Ok? Então, veja só. Quem é o ponto onde a reta vai passar? O x é 1. É o primeiro. E o y, que é o f de x, ó, já disse que ele é 0. Então, essa reta, quando você fizer o desenho dela, ó, ela vai passar em cima do 1 da nossa horizontal. Ou seja, vai ter a retinha aqui, ó. Vai ter aqui um ponto 1 e essa reta vai passar em cima dela assim, ó. Você já sabe que aqui é menos 1, né? Por quê? Por causa do B, ó. Beleza? Então, essa reta vai ser mais ou menos assim. Então, assim, já dá para ter uma ideia. Sabendo o B e sabendo o zero da função, você tem 2 pontos. Se você tem 2 pontos, você já pode fazer a reta sem precisar fazer aquela tabelinha e tal. Mas, por enquanto, pode usar a tabelinha quantas vezes você quiser. Tá certo, gente? Então, espero que essas dicas aí tenham ajudado você a entender melhor a própria aula do professor Ferreto lá. Tá certo? Mas assistam os 2 vídeos para você ter uma base melhor para fazer as atividades. Qualquer coisa já sabe, né? Vai aparecer aí embaixo no vídeo o WhatsApp para você marcar tirar dúvida. Não precisa de muito tempo, né? Sua dúvida é pouco, então em 10 minutos você tira e já sai da sala. Mas é preciso você agendar, porque tem muita gente
agendando, então, para não ficar um em cima do outro. Às vezes eu até marco 2 alunos, 3 alunos no mesmo período, sem problema, para não ficar um pouco confuso lá no Meet, tá? Mas precisa agendar, não esqueça disso. Grande abraço para vocês e bons estudos.